Olá, graça e paz a todos, sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Hoje nós vamos finalizar a aula 1 do curso Caminhando com Cristo. Esse é o nosso terceiro vídeo dessa série. O primeiro nós abordamos quem é Jesus. O segundo vídeo nós abordamos por que eu preciso conhecer Jesus. E esse terceiro vídeo que finaliza essa série da primeira aula tem como tema como eu posso conhecer Jesus. Pois bem, talvez se eu perguntar para você quem é Jesus, talvez você me diga hoje, Jesus é o Filho de Deus. Mas como você chegou a essa conclusão? Porque você ouviu alguém falar, talvez numa rádio, talvez num programa de televisão, ou talvez o seu pai ou um amigo seu falou para você que Jesus é o Filho de Deus, talvez você tenha passado em frente a uma igreja evangélica e você ouviu isso. Saber quem é Jesus não é o mesmo que conhecer Jesus. Muitas pessoas têm uma ideia errada acerca de quem é Jesus, porque não conhece Jesus. O conhecer é algo muito mais profundo. O conhecer é algo muito mais íntimo. Você não conhece uma pessoa apenas de vista, apenas de ver pela primeira vez. Você precisa ter um processo de conhecimento. Então nós falamos sobre quem é Jesus e por que nós precisamos conhecer Jesus. Então agora nós vamos abordar quais são os passos para que eu possa conhecer Jesus. Então este é o tema, como eu posso conhecer Jesus? Então se você ficou conosco até esse terceiro vídeo, é porque essa série tem abençoado a sua vida e tem te enriquecido com conhecimento. E essa é a finalidade do nosso curso, realmente é divulgar a palavra de Deus e trazer conhecimento para a sua vida acerca da palavra de Deus. Então vamos à aula? Como nós falamos sobre conhecimento, nós precisamos entender o que é o conhecimento. A palavra para conhecimento no grego é gnosis, que também significa manifesto, revelado, capaz de ser conhecido, saber a respeito, estar familiarizado. Ou seja, o conhecimento acerca de Deus é manifesto através da palavra do Senhor e através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele é a imagem perfeita de Deus Pai. Então, conhecer Jesus é conhecer o Pai. Ele também é revelado em Jesus. E ele é capaz de ser conhecido. Mesmo a nossa mente sendo finita e Deus infinito, nós podemos conhecer a Deus através da sua revelação própria, da sua revelação especial. Ou seja, Deus se revela através de Jesus Cristo e por meio da sua palavra. Deus, ele sempre quis ser conhecido do homem. Ele sempre buscou se relacionar com o homem. É lógico que nós nunca iremos conhecer Deus 100%, porque a nossa mente humana ela é limitada. Veja só, Deus sempre quis se revelar. Em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Então note que a palavra de Deus vai nos afirmar que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 9, Jesus vai dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. E no capítulo 1 de João, versículo 1, nós lemos que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a palavra nos afirma que Jesus é Deus. E em Jesus nós temos a revelação exata do ser de Deus. Veja só Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele, quem? Jesus,
habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra plenitude é pleroma, completo. Ou seja, esse texto afirma a divindade de Cristo. Então Jesus é a imagem perfeita de Deus Pai. E conhecer Jesus é conhecer o Pai. João 8:19. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? E Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecesse a mim, também conheceriam o meu Pai. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Então olha a importância de se conhecer Jesus. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus é a expressão exata do Pai. Conhecer Jesus é conhecer o Pai. Lá no livro do profeta Oséias, no Antigo Testamento, nós vemos que o maior inimigo do povo de Deus não é o diabo, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Também não é a carne, pois nós temos o domínio próprio gerado em nós pelo Espírito Santo. Também não é o mundo, pois não pertencemos mais a ele, mas a ignorância. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei, do seu Deus, e também eu me esquecerei dos seus filhos. A ignorância é retratada na Bíblia muitas vezes como trevas, escuridão. Atos capítulo 26, versículo 18, diz assim: para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pelo Espírito em mim. Jesus disse, em João 8,12, que ele é a luz do mundo e quem o segue não andará nas trevas. Muitas pessoas sabem quem é Jesus, até mesmo aqueles que nunca entraram em uma igreja. Mas saber quem é Jesus não é o mesmo que conhecer Jesus. Muitos cristãos estão como os atenienses, adorando um Deus desconhecido. Atos capítulo 17, versículo 23. O conhecimento não se dá de um dia para o outro, mas um processo contínuo. De novo, lá em Oséias, no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então veja, conhecimento é gradativo. Conforme você vai buscando, conforme você vai andando com Deus, você vai adquirindo conhecimento. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas como eu posso conhecer Jesus? Quais são os passos para se conhecer alguém? Bom, primeiro, ninguém conhece ninguém de vista. Às vezes, à primeira vista, nós podemos tirar conclusões apressadas a respeito de alguém. Talvez alguém já tenha dito para você: poxa, eu achava que você era desse jeito, mas agora, andando com você, te conhecendo, eu vi que você é totalmente diferente. Por quê? O conhecimento, ele não se dá por vista. O primeiro passo do conhecimento é ouvir sobre determinada pessoa. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Você quer conhecer Jesus? Então ouça a palavra de Jesus. João capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E por isso vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Ainda no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Lá no Antigo Testamento, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, Jó vai afirmar o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O primeiro processo é de ouvir falar dessa pessoa. Mas não termina aqui esse processo de conhecimento,
Porque muitas vezes nós podemos ouvir algo que não está de acordo com determinada pessoa. Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois ele diz, agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu te conheço agora no íntimo, eu te conheço agora em contínuo andar, em intimidade. Ou seja, aquilo que ele ouviu não se compara àquilo que realmente é o ser de Deus. Então, um dos meios de conhecer Jesus é ouvindo a palavra de Jesus. O segundo passo é ler sobre Jesus. João capítulo 5, versículo 39 diz assim, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 21, diz assim, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, e segundo o seu costume, levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu as Escrituras, que vocês acabam de ouvir. Aquilo que foi escrito em Isaías fazia referência à pessoa dele. Em Lucas 24, 27, depois da ressurreição de Jesus, Jesus aparece no caminho para Emaús para 2 discípulos. E lá no versículo 27 ele vai dizer, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, em todas as Escrituras. Note, a Escritura está com E maiúsculo, ou seja, está fazendo referência a todo o Antigo Testamento. Então o próprio Jesus ele vai dizer que o Antigo Testamento fala acerca de Jesus. Então você quer conhecer Jesus? Conheça, leia o Novo Testamento, mas você também precisa conhecer o Antigo Testamento. A Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento. O Antigo apontava para Jesus e o Novo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então, Jesus ele é a pessoa central da Bíblia. Então, se você quer conhecer Jesus, você precisa ler sobre Jesus. O terceiro passo para se conhecer uma pessoa é, vamos repetir, primeiro passo, ouvir sobre a pessoa. Segundo passo, ler sobre a pessoa. E terceiro passo, conversando com ela. Você só conhece uma pessoa realmente quando você está dialogando com a pessoa. Aquela pessoa vai se expressar por meio de palavras. E como nós podemos conhecer Jesus? Através da oração. A oração é um diálogo com Deus. Nós precisamos buscar esse diálogo com Deus através da oração, essa intimidade com Deus através da oração. Oração não é um monólogo onde você só fala, mas é um diálogo. Você precisa falar com Deus e você precisa ouvir a voz de Deus. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13, Jesus vai dizer o seguinte: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não use de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, ore assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O quarto passo é caminhando com a pessoa, andar, fala de intimidade na Bíblia. A Bíblia diz que Deus, ele andava no jardim com Adão, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Deus sempre quis ter uma intimidade com o seu povo. Deus sempre quis andar junto com o seu povo. Então, andar fala de intimidade. Você só conhece a pessoa quando você passa a conviver com aquela pessoa e andar com aquela pessoa dia após dia. A Bíblia fala de muitos homens que andaram com Deus. Adão andou com Deus. Enoque também andou com Deus. Noé também andou com Deus. Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz: este é o caminho, andem nele. Que caminho é esse que Isaías está falando? Jesus é o caminho. E ele mesmo disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio revelar Deus ao mundo. Veio revelar Deus para mim e para você. Não basta saber quem é Jesus, mas você precisa a cada dia andar com Jesus, conhecer Jesus. Aqui nós vemos alguns processos para nós conhecermos a Jesus. E quando nós conhecermos Jesus, conheceremos também o Pai. Mas uma das coisas que eu quero ressaltar é que ainda que você não tenha o conhecimento total de Jesus, Jesus, ele te conhece. Ele conhece o teu coração. Ele sonda os teus pensamentos. Ele sabe tudo aquilo que se passa dentro de você. Você é conhecido de Deus. Você é conhecido por Jesus. Então, conhecer Jesus é tudo. E esse é o desafio que eu te faço nessas próximas aulas. Vamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Então, nos vemos na próxima aula, na aula 2, onde nós abordaremos mais um tema do nosso curso Caminhando com Cristo.